Ok, pessoal do Y, estamos mais uma vez aqui para poder dar prosseguimento ao curso sobre o mestrado que eu apresentei a respeito do projeto. Esse primeiro momento aqui é a introdução da dissertação. Na introdução eu vou fazer com vocês 3 passos. O primeiro é dizer como é a estrutura da introdução. Depois dizer o conteúdo da introdução, o que eu realmente quis passar. E como deve constar em toda a introdução, eu queria mostrar para vocês como é dividida toda a dissertação. Pois bem, a estrutura da introdução é uma estrutura que eu chamo de telescopagem. Eu começo de um assunto geral e eu vou aprofundando e amiudando até chegar no que eu pretendo passar, no meu objetivo principal. Então eu começo falando onde nós estamos inseridos, onde esta dissertação pode estar inserida entre as muitas pesquisas que existem a respeito de palhaçoterapia. E todas, obviamente, resvalam na tal da política de humanização, o Humaniza SUS. Esse Humaniza SUS, eu revelo lá, ele tem suas origens lá nas conferências nacionais de saúde, provavelmente falando mais a respeito na 11ª conferência. Mas como haveria de ser, na hora que ele surge dentro do debate nacional, ele não surge com uma definição muito clara do que seria o Humaniza SUS. Eles falam alguma coisa a respeito de melhores possibilidades de diálogo entre o usuário e os profissionais, mas como é um debate muito político, eles também falam de melhores condições para o SUS, de acesso, de estrutura, de infraestrutura. Então, eles sempre pairam em torno do que seria o profissional e das estruturas organizacionais. Então, eles envolvem um ambiente de política, envolvem um ambiente de técnica, mas eles pouco tocam no assunto de arte e muito menos no assunto de espiritualidade. Daí, soar muito estranho para um debate de políticas de humanização, eu falar a respeito de espiritualidade. Porque é isso que eu falo quando eu digo, logo no título, o espírito do Dr. Palhaço, produções de saber em humanização e espiritualidade pelos integrantes ou pelo grupo do Projeto Y, que é o projeto de palhaçoterapia da nossa Universidade Federal do Ceará. Por que que eu coloquei esse tal de espírito dentro do título? Em toda a introdução a gente tem que buscar também ver e justificar cada elemento do título. Nenhum título é gratuito. Nenhum elemento do título pode ser gratuito. Isso é a primeira coisa que a gente vai atrás quando estamos fazendo uma pesquisa séria. O espírito está aí dentro desse título porque eu encontrei dentro da minha experiência e vivência no Y a espiritualidade em todos os seus aspectos. Você poderia dizer que não, nós não somos algo de religioso, e você está coberto de razão se você for dizer isso. Mas a primeira questão é que religião e espiritualidade, os debates dentro das ciências humanas atualmente mostram que realmente são coisas diferentes. Espiritualidade é algo mais lato sensu, e religião tem focos muito específicos, com dogmas próprios, princípios muito peculiares. Eu me lembro uma vez, e isso eu vou falar mais adiante, talvez dentro da dissertação e não agora na introdução. Essa introdução eu estou falando com você de forma dialogal para que você entenda onde eu quis chegar. Uma certa garota que participava do Y disse que talvez em sua vida nunca iria ter um projeto na vida dela que tenha dado tanto sentido para a vida dela quanto o Projeto Y deu sentido para a vida. Quando eu estava entrevistando um dos sujeitos da pesquisa, ele falou coisa muito semelhante, que talvez no dia a dia dele de médico ele nunca tenha feito tanto a caridade quanto ele tenha feito em se entregando para o Projeto Y. Sentido da vida, caridade. Se a gente for olhar em termos de utilidade, para que o riso serve? Para que a poesia serve? Para que a arte serve?
é muito quase óbvio dizer que talvez ela não sirva para nada. E é exatamente por não servir para nada que ela cai dentro do âmbito do espírito. Porque o espírito é aquilo que escapa da matéria quando ela já não é mais útil. Quando ela já não tem mais a utilidade própria, quando ela escapa da técnica, que é toda ação e gesto que eu faço com um fim específico. O espírito está dentro dessa ordem que coroa, não escapa nem foge, ele coroa um círculo que a princípio é do certo e do errado, da verdade e da mentira. Escapa ou coroa, ele supera um âmbito de uma ordem que é do certo e do errado, que seria o da moral, devo ou não devo fazer. Supera um âmbito que é do que nós podemos fazer, que é o âmbito da política, e ele entra dentro dessa ordem do espírito, uma ordem que talvez flerte com essas questões que nós chamamos de amor, sentido da vida, ordem, uma ordem maior, uma ordem cósmica. Então, quando eu vou atrás do tal do o espírito do Dr. Palhaço, e eu já estou dizendo a princípio nas palavras-chave dessa dissertação que eu vou atrás da espiritualidade dentro da terapia do riso, eu estou falando que eu vou em busca de saber não apenas o significado do projeto, que seria o termo conotativo, né, do que seria o espírito das coisas, o que significa o projeto para mim, para você, para todos aqueles que eu entrevistei, e depois eu vou mencionar num capítulo de metodologia por que eu escolhi as pessoas que eu escolhi, quais foram os meus critérios de inclusão dentro da entrevista. Mas também eu já estou dizendo que existe um espírito por trás do Dr. Palhaço, que seriam assuntos de espiritualidade. Claro que ainda tem aí um trocadilho safado, que é um trocadilho de dizer que, cuidado, não olhem para o Dr. Palhaço como simplesmente sendo aquele que seja o vetor de uma técnica, mas existe toda uma transcendência por trás deste doutor que se diz palhaço. Então esses assuntos de sentido da vida, uma ordem cósmica que talvez exista de trás das falas dos entrevistandos, o amor, a caridade, o caritas, todas essas questões desses gestos e dessas falas, eu estou indo atrás dentro dessa entrevista. Isso inclusive faz parte do que nós chamamos de o estranhamento do pesquisador. Toda pesquisa ela só pode ser gerada se for gerada a partir de uma paixão, e a paixão já está bem óbvia dentro do meu engajamento nesse projeto, e também de um estranhamento. Quer dizer, existe alguma coisa ali que eu acho que é muito interessante e que pode ser revelada. Uma pesquisa ela não tem sentido se não tiver esses dois polos, o apaixonamento do pesquisador e o estranhamento dele. Só assim é que eu posso me engajar e entrar de forma ingênua a princípio, mas aos poucos, na medida que eu vou me apropriando da referência bibliográfica, eu vou me distanciando e vou conseguindo objetivar aquilo que eu quero. E conseguir extrair uma certa verdade, ou o que o pessoal das ciências humanas e das pesquisas qualitativas chamam de um recorte da realidade, que me dê um sentido para aquilo que eu estou pesquisando. Então, quando eu estou falando de o espírito do Dr. Palhaço, eu já não estou com uma pretensão absoluta, como se eu tivesse um conhecimento eterno do que seria o Dr. Palhaço atemporalmente fora de um espaço. Quando todas as pessoas lerem a minha dissertação, vão entender, independente de qualquer lugar em que elas estejam. Não é isso que eu almejo, pretendo. Eu pretendo deixar um recorte da realidade, que é a realidade que somos nós. Se por acaso aquilo que eu consegui aprender na época em que eu estava fazendo essa entrevista, na época em que eu estava tecendo essa pesquisa, se eu conseguir captar elementos que consigam ser extrapolados para outra realidade, muito bom. Isso será demasiadamente bom. Se as pessoas que lerem, por exemplo, no Japão, entendendo o meu português,
se elas lerem o que significa essa experiência, essa vivência para as pessoas que eu entrevistei, o que significa na profundidade delas, do que elas entendem o espírito do Dr. Palhaço, o que elas conseguiram produzir em humanização e espiritualidade. E lá no Japão, elas captarem, fazerem uma leitura que consiga transformar isso para algo vivo dentro da experiência delas. Meu Deus, eu terei ganhado meu dia e minha vida, porque eu consegui fazer uma extrapolação de algo que é tão subjetivo e particular e tão nosso para algo que não é nosso e que é completamente diferente. Quando eu estou falando ainda na introdução, eu vou justificar o meu estranhamento, justificando por que eu estou entrando dentro dos meandros da espiritualidade. Quando você vai atrás, por exemplo, dos ascendentes dos doutores da alegria, Le Rire Médecin na França, ou The Unit Clown, eu acho que é nos Estados Unidos, você encontra também uma referência para algo que se assemelha ao Palhaço Sem Fronteiras, de uma senhora chamada Shobidop, deve ser o nome de guerra dela, né? E dentro desse nome de guerra, eu cito o que ela fala. Eu posso até falar para você aqui, ó. Eu vou falar ipsilitri o que ela diz. A vida é uma jornada espiritual. Vou partilhar com vocês o que vem cruzando o meu caminho e espero que vocês façam o mesmo. A história que partilhamos são nossa esperança e inspiração. Nossas partilhas são as trilhas de nossa jornada. Precisamos contar nossas histórias. Elas são para nós a conexão entre os corações, os laços do espírito, o despontar da consciência, a fusão com o universo. Quando partilhamos nossas histórias com outros, dividimos a chama do nosso amor. E esse é um texto introdutório que vai permitir que vários palhaços que permitem-se visitar e serem visitados dentro dos hospitais, vai introduzir as histórias deles, os relatos, como por exemplo os Ypsilonianos fazem no seu blog, que é uma das minhas referências bibliográficas, porque é um material denso que eles colocaram ali na internet. Eu gostaria de fazer um diálogo muito próprio com alguns queridos que estão assistindo e que são materialistas. Com eles, eu fiz o diálogo com um filósofo que eu gosto muito, que se chama André Comte Sponville. Talvez você não encontre ele na minha dissertação profundamente, mas é porque o diálogo com ele era difícil demais para eu conseguir exteriorizar dentro da minha dissertação. Mas, por exemplo, eu faço um diálogo com Spinoza, que é o principal filósofo que fundamenta o Sponville. Veja, Sponville, ele é materialista, se diz materialista, descendente intelectual de Epicuro, dos atomistas, de Demócrito, Leucipo, e ele fala nessa linha de pensamento que o espírito faz parte da matéria, mas que nós não podemos fazer com que o espírito não exista. Ele existe como parte da matéria e como coroamento de todo o esforço evolutivo da construção dos corpos para que ele estivesse no topo dela, o topo da matéria. Outro filósofo também, chamado Edmund Husserl, vai falar que o espírito seria a transcendência do nosso corpo, mas é uma transcendência que não se desgarra. Ele chama de transcendência na imanência. Quando você olha um determinado objeto, você enxerga um certo plano, mas ele existe em outros planos. Aqui é como se fosse a imanência dele. É o que está projetado no plano em que eu vejo. E aqui é a transcendência. É o que é dele, mas que eu não vejo. Por que não poderia ser o espírito a transcendência dessa imanência que é o nosso corpo? Isso é um diálogo também que eu vou tecer quando eu estiver fazendo as considerações da discussão, de tudo que a gente entrevistou, dialogou e etc., né? Para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês como é dividida essa dissertação. Então, ela é composta por 7 capítulos fora a conclusão, né? O primeiro capítulo é a introdução, o segundo é Conhecendo o Território.
eu não só vou mostrar para você qual o território em que se insere o projeto Y, a salinha, o percurso dos meninos até o hospital, entrando no hospital o percurso deles até a enfermaria de pediatria, que entorno é esse em que eles vivem, em que o palhaço deles se encarna. Mas também eu vou tentar mostrar para você o meu território, que é o território do pesquisador que está falando com você. É muito importante dentro do âmbito da qualitativa, atualmente se prega isso, que o pesquisador ele se coloque como um ser que sai de um lugar, que tem um determinado olhar, uma visão, para que você esteja consciente que eu parto de uma determinada perspectiva dentro desse meu recorte. Será que você vai conseguir se colocar da mesma perspectiva que eu? É o que eu tento descrever. E é quase como se fosse uma honestidade intelectual fazer isso com você. Depois de conhecendo o território, eu vou entrar dentro das perspectivas e das bagatelas do caminho teórico-metodológico. Vou explicar qual o método que eu utilizei para tentar investigar aquilo que eu queria dentro daquele título que eu lhe disse e dessa introdução que eu falei. Em que autores eu estou me baseando, qual é a minha forma de observar, a minha participação e também discutir um pouco as questões epistemológicas. Quer dizer, onde eu estou inserido para conseguir, dentro do círculo da ciência, para conseguir dizer o que eu quero dizer, não é? Depois eu entro nas questões que eu chamei no meio do caminho de um Y, onde eu vou falar, e esse daqui é o capítulo mais importante. Eu poderia fazer um curso só sobre esse capítulo, no meio do caminho de um Y, porque é aqui onde vai estar o grosso de todas as falas e todas as entrevistas. É onde eu penetro profundamente na leitura de tudo que eu consegui gravar. Eu me saturo de todas essas falas e praticamente me faço presente dentro das sinapses cerebrais, só aquelas falas. E eu começo a dialogar com elas infinitamente e tentar fazer dialogar essas falas que são dos Ypsilonianos que eu entrevistei com vários autores, sociólogos, filósofos, enfim, vou dialogando. Eu acho que o grosso do trabalho é esse capítulo 4, no meio do caminho tinha um Y. Se eu pedisse para você ler a minha dissertação verdadeiramente, eu diria assim, basta ler o capítulo 4, o resto tudo é bobagem. O 5 não é bobagem também. O 5 é um capítulo bonito. É o caderno de lições de um palhaço e os 10 mandamentos. Esse caderno eu peguei de um dos Ypsilonianos que participou de uma oficina no meio da pesquisa e ele começou a anotar febrilmente todas as lições que uma palhaça profissional havia colocado no corpo dele de palhaço. Eu dialoguei com esse caderno. E depois eu lancei uma proposta para os Ypsilonianos que se o Y tivesse uma tábua de mandamentos e nós pudéssemos lavrar em pedra o que nós gostaríamos de passar para as gerações seguintes, quais os mandamentos você colocaria? A princípio não eram 10, mas acabou fechando em 10 por coincidência. E eu nem pedi para que fossem mandamentos, eu disse que fossem orientações para gerações futuras. Mas como era 10, eu não queria perder o trocadilho com a nossa referência bíblica e coloquei os 10 mandamentos. O 5º capítulo fala sobre isso. O caderno de lições do palhaço e os 10 mandamentos. O 6º era uma aproximação que eu não poderia deixar de ter. Era uma aproximação a respeito da temática do riso. E aí eu vou investigando, baseado numa senhora que eu encontrei, salvo engano, o nome dela é Verena Alberti. Ela fez um escavamento sobre a história do riso no Ocidente, através das várias escolas filosóficas, como Platão, Aristóteles, entrando dentro da modernidade, mas eu fui um pouco mais além. Ela não falava de Rousseau e eu consegui resgatar Rousseau para dialogar com a gente. Ela falava a respeito de Bakhtin, mas eu peguei outras fontes bibliográficas para aprofundar Bakhtin. E ela não falava a respeito de Boal, Augusto Boal, que eu achei, pelo menos na minha investigação, um cara essencial para dialogar, um grande dramaturgo e teórico do teatro brasileiro, e eu decidi colocar ele aqui. Na 7ª, depois de eu fazer toda essa investigação, eu entro dentro dos pormenores de por uma política de humanização que assuma a duração do encontro.
Se eu coloquei o Y dentro da perspectiva ou dentro do debate da política de humanização no Sistema Único de Saúde, era consequente eu dizer onde nós estamos inseridos e qual é a contribuição de nossa fala para essa política de humanização. Tudo o que eu falei gera um produto que deve ser devolvido para todo esse conjunto em que nós estamos inseridos, que é o Sistema Único de Saúde. Inclusive, participando da Universidade Federal, que é uma universidade pública. O nosso projeto ele serve ao público, ao que é público, ao que é de todos, dentro das perspectivas do Sistema Único de Saúde. Então, o que é que a nossa fala, a nossa atitude, o nosso gesto, a nossa praxe devolve, ou o que é que ela sugere, o que é que ela sugere que seja colocado dentro da política de humanização? Essa política de humanização, eu entendo que ali existe uma lacuna e que o Y ele tem uma fala para ser acrescentada ali. Esse capítulo 7 fala a respeito disso. Depois eu entro dentro das conclusões minhas, bem particulares, vem as referências que eu utilizei e alguns apêndices que são apêndices muito queridos, né? Uma apostilazinha que a gente elaborou em 2007 e desenhos que foram elaborados pelos participantes para que eles conseguissem entrar dentro desse universo que é investigar o espírito do Dr. Palhaço. Bem, dessa forma eu finalizo o nosso segundo momento aqui, vou escrever um textinho a respeito, vou pedir para que vocês acessem e até o nosso próximo encontro.